Então, ao doutor Eduardo Sanovics, que representa aqui as companhias aéreas. Bom dia, senhora senadora Ana Amélia, senhores componentes da mesa. É uma honra e um prazer estar de volta ao Senado da República, compartilhando com todos um debate sobre esse tema e, particularmente para mim, emocionante por estar de novo diante de vários companheiros que comigo fizeram parte de um momento, creio que bastante interessante, do turismo brasileiro. E sobre isso gostaria de rapidamente fazer alguns comentários. Primeiro, ao longo da sua história, a Embratur teve diversas funções e teve diversos papéis. São pouco mais de 50 anos, olhando e atuando em diversos temas ligados ao turismo brasileiro, senhora senadora. Campanhas internacionais, campanhas nacionais, promoção interna, externa, momentos particularmente pouco produtivos, como classificar quartos de hotel ou qualidade de serviço de ônibus. Enfim, são 50 anos que envolveram um conjunto importante de profissionais do turismo brasileiro, com resultados interessantes, e grandes profissionais passaram pela organização. Nos anos 90, o turismo em todo o planeta passou a debater que modelos de gestão deveriam ser construídos para as instituições de promoção, de gestão e de planejamento que dessem conta das complexidades dos novos tempos. Momento econômico diferente, cenário profissional diferente e, inclusive, um outro grau de consciência a respeito de como produzir, de como consumir turismo. Sendo bem objetivo, havia a constatação, já em meados dos anos 90, final dos anos 90, 95, 97, nós começamos a debater isso na Universidade de São Paulo, em outras universidades, mas eu particularmente na USP, constatando o seguinte: o modelo de promoção, de gestão e de planejamento protagonizado exclusivamente de forma isolada pelo setor público estava esgotado. Isso não é uma constatação recente, isso se constatou há 20 anos atrás. Nesse sentido, uma série de países e uma série de destinações turísticas diferentes começaram a buscar soluções para esse dilema. Em vários países ocorre o crescimento, né, da instalação dos conventions bureaus. Meu companheiro Márcio aqui vai, com certeza, falar melhor sobre isso. No Brasil, o primeiro convention bureau é de 83, o Convention de São Paulo, que eu tive a honra de dirigir nos anos 90. E os conventions são o primeiro instrumento que mostra como a gente podia dar corpo às parcerias público-privadas. Em 2002, era candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pede ao trade turístico que discuta, debata e formule, entregue a ele uma proposta de governo para o turismo. Eu tive a honra de ser convidado para coordenar esse debate e entregamos a ele, em 2002, uma proposta que defendia a criação do Ministério do Turismo e defendia a transformação da Embratur na unidade de promoção de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. O programa, obviamente, era maior, mas eu vou respeitar o tempo colocado aqui. Estas duas questões centrais foram apresentadas, debatidas em campanha, o presidente é eleito, toma posse, em 2003, cumpre com essas duas demandas do setor. O que acontece? Entre 2003 e 2006, eu posso responder por esse período, que ficou conhecido de maneira muito charmosa e positiva como o período da aldeia gaulesa, e há vários gauleses aqui presentes, eu me orgulho muito de ter sido um deles. Nessa mesa, pelo menos, temos... Só na mesa temos dois, tá certo? O que nós procuramos construir foi exatamente a melhor forma de dar esta resposta. Ao final desse período, já em 2006, como fruto dos debates extremamente profundos, profícuos e constantes que esta equipe tinha dentro da Embratur, em seminários periódicos, e da Embratur com o conjunto da sociedade, com o setor turístico organizado, surge, finalmente amadurece, coletivamente, a proposta de criar um novo modelo de gestão. Nós escrevemos esse projeto,
e eu quero aqui registrar que não escrevi sozinho, escrevi conjuntamente com o Walter, está sentado aqui, que é um dos mais antigos e clássicos servidores do quadro da Embratur, e apresentamos aquilo que passamos a considerar o novo modelo de gestão turística possível. Esse modelo previa algumas linhas gerais importantes. Primeiro, a criação de um conselho gestor paritário entre o setor público e o setor privado, que também não era invenção da roda. Nós tirávamos isso do conceito que norteou a criação da Turismo de Barcelona em 1983. Todos sabem, aqueles que estudam e conhecem um pouco o turismo, todos sabem que eu trabalhei, vivi em Barcelona, trabalhei nesse modelo de gestão e foi muito inspirado nele que nós construímos o Plano Aquarela, construímos a Marca Brasil, construímos uma série de programas que ainda hoje estão em vigor na Embratur. Então, primeiro, previa essa participação paritária e qualificada no meio do Conselho. Segundo, criava um instrumento por meio do qual cada projeto que chegasse, quer fosse de iniciativa interna das equipes da Embratur, quer fosse por conta de iniciativa externa do setor privado, teria um instrumento de acompanhamento de gestão e execução que legalmente permitisse a utilização de recursos públicos ou privados. Terceiro, esse modelo criava um instrumento de gestão permanente na medida em que essa instituição passava a ser uma instituição de Estado, qual seja, uma instituição com tempos de programas e projetos bastante perenes e capazes de cumprir objetivos de médio e longo prazo. E, por fim, um tema bastante importante é que propunhamos que, naquele momento, tendo sido aumentado o IOF sobre o uso dos cartões de crédito no exterior, e esse IOF vindo para o Tesouro, que um pedaço desse IOF fosse designado, proporcionalmente, tinha uma fórmula, proporcionalmente designado para a utilização no orçamento da Embratur, blindando dessa forma o orçamento de flutuações que não fossem determinadas pelo próprio avanço da economia. E a forma de pactuar a gestão deste instrumento novo de gestão com o governo seria um contrato de gestão. Esse processo passou por debates do Ministério do Planejamento, do Turismo, etc. E quando eu deixo a presidência da Embratur e retornei a São Paulo para a universidade, para a minha atividade anterior, ele acaba por ser encaminhado, se eu não me engano, ao Congresso, pouco tempo depois, e aí, por uma decisão interna, acaba sendo juntado com um projeto de saúde, aí não andou mais nada porque não havia consenso nos projetos de saúde, e esse projeto, como um estava pensado no outro, não andou. Eu vejo que agora o projeto volta com alguns ajustes. Não é o mesmo projeto, mas há um fato novo colocado, e eu queria, a título de contribuição, dizer que, a mim pessoalmente, intelectualmente, conceitualmente, já com... Eu brinco, quando eu comecei no turismo, eu tinha mais cabelo e menos barriga. Então, eu posso ter ficado mais velho, não é? E talvez menos tolerante. Mas eu quero dizer que estou absolutamente disposto, como sempre, a ser convencido do contrário. Mas, a princípio, não me agrada. Eu não sei quem são os colegas, os companheiros que idealizaram e redigiram esse novo termo. Não me agrada retornar a um cenário de 10 anos atrás, quando a promoção nacional se articulava com a promoção nacional. Por quê? Porque o agente de viagem francês, o operador de turismo alemão ou a companhia aérea sueca não virão ao Brasil demandar que o Brasil faça promoção e dispute mercado no exterior. Agora, toda a demanda nacional está na porta do presidente da Embratur todo dia, a partir do momento em que esse projeto for colocado. Então, acho que, conceitualmente, merece uma análise bastante aprofundada essa proposta de retomar um conceito antigo, tá certo? Repito, não vou aqui levantar bandeiras a favor ou contra um ponto, mas gostaria de, na sequência do debate, presidente e colegas que aqui estão, de aprofundar o debate nesse ponto. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Quanto aos demais itens do projeto, eu creio que respeitam e reproduzem os conceitos originais colocados.
Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Muito obrigada, Eduardo Sanovics, que representa aqui as companhias aéreas. De fato, a relevância de uma audiência pública é exatamente estabelecer contraditório, o debate para aperfeiçoar uma iniciativa que pode ser melhorada, que pode ser debatida, porque é a missão até da audiência pública que se faz, a consulta pública que se faz no debate do tema. Então, já está dando resultado essa, digamos, essa divergência, não, diferenças de pontos de vista em torno do tema da filosofia ou do planejamento estratégico que a Embratur terá daqui para diante com esse conceito novo que está sendo apresentado. Convido para fazer uso da palavra o vice-presidente jurídico da Confederação Brasileira de Convention and Visitors Bureau, Márcio Santiago de Oliveira. Alô. Bom dia, senadora. Bom dia, senadora Lídice. Nossa fiel escudeira aqui na questão de orçamento, que é o problema único, acho que nós enfrentamos aqui, que é recorrente, pelo que Flávio Dino comentou, e que vem a todo tempo diminuindo. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo Sanovics, Flavinha, presidente. Vamos lá. Eu fiz uma transparência rápida e para respeitar a questão do nosso tempo. E aí diria o seguinte: a questão dos grupos de trabalho, que eu acho que faltam é uma maior integridade, é uma maior integração dos processos. A gente sabe que há necessidade premente de que a gente faça constantes análises do mercado internacional, dos países que estão em maior desenvolvimento, que estão com a receita, que a população está com recursos para gastar. Quer dizer, você imaginar a Espanha hoje com um índice de desemprego de 25%, 26%, fatalmente não vai ser o país que vai ter saída de turistas para o exterior. Então, há necessidade de que a gente tenha uma equipe trabalhando constantemente nisso. Também psicólogos, o que aquele cidadão daquele país deseja para o país, o que ele pretende visitar. Eles não vêm para cá por causa de praia. O Embratur fez uma pesquisa, nós sabemos disso, que eles vêm para cá por conta do brasileiro, que é realmente o seu grande... nós somos os grandes vendedores do nosso país. Praias bonitas, praias despoluídas, sem trombadinha, eles têm lá. Eles vêm para cá por conta de algum diferencial. Então, há necessidade de que uma equipe de psicólogos fique estudando, não só psicólogos brasileiros, mas de fora do país também, contratados, para fazer análise do perfil do turista, o que eles estão procurando. Então, há necessidade desse grupo de trabalho. E aí, esse trabalho passa para o marketing, que vai desenvolver os seus trabalhos. A promoção, como nós falamos há pouco aqui, o Eduardo falou sobre os conventions bureaus, a partir de um tratamento exitoso da criação do Ministério do Turismo. Só para vocês terem ideia, de conventions bureaus a partir da época de 83, que tinha o Convention de São Paulo, depois do Rio de Janeiro, hoje nós temos 115 conventions bureaus operando na promoção internacional, que procuram e que fazem com que o nosso ranking na ICA, está aqui a Maria, que é a nossa escudeira também nesse processo, que procura compilar todos os principais eventos itinerantes internacionais através de pesquisas que o Embratur faz, Lomanto faz, a Kátia faz também, a Val na área de saúde, que são funcionários exemplares, e sempre que a gente fala de orçamento, sempre eles choram, porque sabe que muita coisa, ideias a gente tem, mas falta recurso. Entendeu? Então, assim, na questão da promoção, integraria esse trabalho para as conventions bureaus, para a iniciativa privada, que há necessidade, sim, sem falta, de que isso haja uma interação maior entre o poder público e a iniciativa privada. Tá? Acho também que a questão do orçamento, isso não deve ser diminuído, deve aumentar. Exemplo do que acontece nos outros segmentos, na agricultura, por exemplo, ninguém fala em diminuir orçamento e captar recursos na iniciativa privada. Ao contrário, a agricultura está sempre aumentando, a saúde está sempre aumentando, e o turismo, que tem uma agenda positiva, que se você for aplicar de forma adequada, você diminui gasto na saúde, diminui gasto em outros setores da economia. No entanto, é o segmento que mais é prejudicado na hora de repartir o bolo. A reclamação do Flávio Dino, extremamente procedente, aliás, isso é recorrente desde a época do Edu, de outras pessoas que passaram por lá, de Janine, e que o orçamento a cada ano vai diminuindo, entendeu? E aí, no caso ali, passar para as vendas... Opa, antecipei. Oi?
A questão de vendas, aí tem que ser uma ação constante, e os recursos financeiros e articulação política. Eu acho que isso é o que nós, senadora, sempre temos essa dificuldade. A senadora saiu? Com muito prazer estou ouvindo. Senador Figueiró, obrigado. E aí a senadora Lídice da Mata, que é uma que a gente observa no Senado, uma das únicas que levantam sempre essa bandeira na questão dos recursos para o turismo. Entendeu? A gente não encontra muito eco. Não é a primeira vez que eu venho aqui, e esse assunto do orçamento é sempre muito recorrente. E o que acho que talvez falte para nós, talvez do setor privado, porque todo mundo reclama, mas na hora de participação é sempre muito pífia, na hora de discutir orçamento ninguém participa, e, obviamente, isso reflete no orçamento da Embratur e também do Ministério do Turismo, que também ressente dessa questão. Então, assim, essa é uma questão bastante séria na questão da articulação política, não só dos assessores parlamentares, mas também do próprio segmento privado, tem que ter uma interação maior. E, dando sequência aqui também, nessa questão da Copa, que é um assunto que é o assunto do momento, e vai catapultar uma série de décadas, né, de turistas para o Brasil. E a gente vai enfrentar uma situação agora, 2014, onde o orçamento diminui, quer dizer, para nossa tristeza, o orçamento que o Brasil deveria aproveitar esse momento agora, da Copa do Mundo, dos grandes eventos aí que vão acontecer esse ano e 2016, e, no entanto, a gente acaba tendo um orçamento minúsculo, né, e que acaba complicando todo o planejamento estratégico que a gente começou a trabalhar com o Brasil desde 2007, com o presidente Lula, para trazer a Copa do Mundo para o Brasil, Copa do Mundo de futebol, e os recursos agora ficam pífios, quer dizer, você acaba não desenvolvendo e aplicando todas aquelas ações que nós gostaríamos, que o setor gostaria e que o país gostaria também que tivesse e acontecer, né? Então, a gente espera que... Eu não acredito que os 600 mil turistas virão por conta dessa situação pequena na promoção. Agora estamos retomando a questão dos escritórios brasileiros, dos EBTs, o que é também uma dificuldade grande na questão da continuidade dos processos. Quer dizer, não creio que você fazer... O Brasil é cheio de leis. Quer dizer, não creio que lei é o que vai resolver o nosso problema, porque lei nós já temos bastante. O que falta é comprometimento. O que falta é articulação política, nós, empresários, atuarmos nas nossas bases, para que eles façam uma atuação mais eficaz, para que, na hora que formos discutir o orçamento chegue na altura das nossas ideias. O brasileiro ele é rico de ideias, ele tem uma série de ações que são favoráveis, que conseguiríamos estar, assim, colocando em prática, mas, às vezes, por recursos financeiros, a gente acaba cortando o orçamento, estica para cá, estica para lá, o que acaba redundando numa entrada de divisas e entrada de turistas também indesejável. Quer dizer, nós estamos um tempo rapidinho, mas eu acho que isso é o que eu gostaria de deixar registrado aqui, essa posição. E a senadora saiu, mas eu queria retomar uma fala, embora o Quirino com certeza vai retomar, senadora, que a senhora é a única senadora que fala do turismo. A gente acompanha o seu trabalho e, graças a Deus, nós temos a senhora lá que ainda nos defende. Mas precisaríamos ter mais senadores, mais deputados federais para defenderem o nosso turismo. Quer dizer, a gente fica sempre nessa questão do orçamento sempre pequeno, estica o cobertor para cá, para lá, e nunca dá, sempre falta. O Flávio chega lá com a caneta e tira e põe, estica para cá, estica para lá. Quer dizer, milagre não dá para fazer. A gente consegue fazer muita coisa, mas milagre é difícil, né? Não chegamos nesse poder ainda. Então, senador, era o que eu tinha para registrar inicialmente. Agradeço aí a presença de todos e agradeço também pelo convite. Obrigado. Desejar mais 5 minutos, concederei o tempo. Puxa, que privilégio. Eu vou falar um minutinho, porque eu queria depois a gente discutir
aí os procedimentos. Eu vou voltar, então, aqui a alguma coisa que eu acho que seria relevante na questão da promoção e da iniciativa privada aqui, que eu acho que é fundamental, que nós conseguimos muito sucesso. A partir de 2002, 2003, com a colocação da Embratur, e o Edu estava dizendo agora há pouco que foi também um pleito dele, nós percebemos o quanto que o Brasil avançou. Tivemos muitas falhas. Não vamos dizer que são todo um mar de rosa, não. Mas tivemos muitos espinhos também e que isso faz parte do próprio aprendizado. Erramos muito, mas também acertamos muito. Quer dizer, não adianta você só não ter nenhuma vitória, né? Não ter nenhuma derrota, mas também não ter nenhuma vitória. Nós tivemos muitas vitórias. Tivemos algumas falhas que eu acho que precisam ser revistas, que precisariam ser retomadas, mas o processo tem que avançar e não andar para trás. Nós temos que, buscar novos exemplos, o que o mundo está fazendo, o que o Brasil precisa fazer. Nós temos algumas dificuldades na parte aérea. Não quero entrar na seara do Edu, que hoje está na BA, mas nós temos dificuldade de transporte local, a taxação, tributação do setor aéreo. É um absurdo o que acontece com o setor aéreo no país. A tributação é uma coisa que inviabiliza o turismo doméstico, apesar de termos alcançado alguns benefícios, mas acho que isso é um fator que nós precisamos retomar. E aí, voltando um pouquinho na questão dos convention bureaus, a partir daquele momento em que se instituiu uma promoção internacional através da Embratur, o setor reagiu e automaticamente nós passamos aí de 15, 20 convention bureaus para 115 convention bureaus, quer dizer, mostrando que a iniciativa privada está atenta, ela está atuante, enquanto ela tem o respaldo do governo, ela age e procura fazer a sua parte. Agora, todos nós precisamos também fazer o dever de casa e ficar atento com a continuidade das propostas. Aquilo que for bom, continua. Aquilo que é ruim, ou melhora ou encerra. O que não pode é para tudo, começa tudo de novo, aí troca todo o processo, e isso é uma tristeza, né? Porque você exclui as pautas exitosas e acaba retomando, começando a errar de novo, e talvez em coisas antigas, né? Vamos errar em coisa nova, não em coisas antigas. Senador, eu acho que é isso. Eu queria deixar para as pessoas também poderem retomar aí e ter mais tempo para conversar, para expor suas ideias.